Essa pode ser a última vez que você fala de política na internet. Já são mais de 190 páginas censuradas às vésperas da eleição. Talvez a eleição mais importante da nossa história. E quando é o poder que está em jogo, o custo pode ser a sua liberdade. A quem interessa que o brasileiro tenha a memória curta? De 89 para cá foram 7 eleições presidenciais. Chegou a hora de lembrar quais eram as promessas, as mentiras e as campanhas que nos trouxeram até aqui. Seja bem-vindo à mais nova série do Brasil Paralelo, o Teatro das Tesouras. Todos os episódios serão gratuitos. E para fazer isso, contamos com pessoas como você, que adquirem o nosso conteúdo exclusivo e garantem a continuidade da nossa missão. Preparamos um conteúdo exclusivo sobre os bastidores desse teatro. Reunimos especialistas para analisarmos os discursos, a ciência política e as técnicas de marketing que definiram as vitórias até aqui. E você também pode fazer parte da assinatura do Brasil Paralelo. Com um único pagamento, você pode ter acesso a todo o conteúdo exclusivo produzido até aqui e tudo que ainda vamos produzir nas próximas séries. Se queremos recuperar a nossa cultura e mudar o Brasil, precisamos de você como protagonista. Fique agora com a série O Teatro das Tesouras e até breve. There's a rock lion in Brazil. Vamos ver o Baggio, vamos ver o Baggio, vamos ver o Baggio. Vai fora, Brasil, campeão do mundo! Em 1994, Lula achava que era sua vez de carregar a faixa de presidente. Mas ele não contava com o surgimento de um novo personagem na disputa. O governo conseguiu passar essa lei que disciplina a relação das dívidas dos estados. O que interessa é resolver o problema das pessoas. Legislação que levasse ao debate. Que trate dos grandes problemas dos pequenos. O Brasil estava preso em um ciclo inflacionário. O plano Collor havia fracassado e o vice que assumiu também não deu conta do recado. A consequência? Uma economia menos produtiva, com menos produtos disponíveis e com a mesma demanda de consumo. Peguei o último, né? O que eu posso fazer? Pelo menos um. A solução desses problemas estava em primeiro lugar como critério para definir o voto naquele ano. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. Promover o bem geral. E sustentar a integridade e a independência do Brasil. Aciona a campainha pedindo silêncio das galerias para que comece a parte efetiva da posse. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Depois da renúncia de Collor em 92, Itamar Franco assumiu a presidência. Sem adversários à altura, Lula deixou de ser só o líder dos trabalhadores para ser também o provável vencedor da próxima eleição. Lula mantém a liderança e foi o que mais cresceu. Se a eleição fosse hoje, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, ficaria em primeiro lugar, com 39%. Na última pesquisa, ele tinha a preferência de 36% dos eleitores. As intenções de voto indicavam Lula como futuro presidente, e o PT já estava escolhendo os ministros. O Lula tem uma bancada no Congresso Nacional que não teve um nome envolvido na CPI do Collor, um nome na lista do jogo do bicho. Tem uma bancada que tem ética na política. A esperança em Lula era tão grande que em abril de 1993, o presidente do PSDB admitiu a intenção de formar uma aliança com o PT para concorrer em outubro. Mas o sonho de Lula de finalmente ser o presidente do Brasil começou a desabar. O novo ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, se reúne com os líderes do PSDB.
O principal assunto foi uma estratégia para evitar choques entre o partido... Em maio de 93, o desconhecido Fernando Henrique Cardoso foi nomeado pelo presidente Itamar Franco para o cargo de ministro da Fazenda. A missão de FHC era acabar com a inflação que chegava a 1.348%. O desespero do brasileiro pesava em seus ombros. Quem tiver realmente amor à melhoria de condição de vida do povo tem que ter um olho muito pregado na inflação. A pessoa que entra num lugar novo não deve começar quebrando cristais, não. Deve começar a olhar com atenção. O que estiver funcionando bem não há por que mexer. O que estiver funcionando mal se troca. Depois toda a plateia aplaudiu de pé o novo ministro da Fazenda. Em agosto de 93, Fernando Henrique juntou uma equipe de economistas para montar o Plano Real. Em 1994, o projeto foi anunciado. Nós estamos desenhando um programa econômico de estabilização para um país de alta inflação, com crescimento econômico e uma sociedade aberta e democrática que nós queremos mantê-la assim. Depois de décadas de inflação, o Plano Real tirou o Brasil da queda livre. Foi eficaz, estabilizou a economia e aumentou o poder de compra da população. Primeiro vem o ajuste fiscal, um corte de 22 bilhões de dólares no orçamento, ou 5 trilhões e meio de cruzeiros reais. Ainda assim, é preciso mais dinheiro para equilibrar as contas. A ideia, então, é aumentar todos os impostos em 5%. Haverá um sacrifício, indiscutivelmente. De todos. De todos. Quando toda a economia estiver atrelada ao novo índice, chegará a hora de mudar de moeda. Esse pão com manteiga, que custa 600 cruzeiros reais, passaria a custar 26 centavos de reais. No dia 1º de julho de 94, o real começou a circular. Na estreia oficial do real, não houve atropelos. O movimento foi tranquilo nos bancos e caixas eletrônicos de todo o país. Sarney, Collor e Itamar já haviam cortado zeros, congelado os preços e renomeado a moeda. Mas nada tinha funcionado. O real nascido hoje é a 9ª moeda brasileira em meio século. A diferença do plano de FHC era sua gradatividade. Não foi lançado do dia para a noite como o plano de Collor. A grande diferença deste plano é que ele não teve um dia D. Nada entrou em vigor hoje, por decreto, automaticamente. E a grande sacada do ministro era que os resultados se consolidariam durante o período eleitoral. Pois é, lançado o real, o governo vai usar a chamada âncora cambial para segurar a inflação nos primeiros 3 meses. Assim, R$1 ficaria valendo $1 nesse período. Então, vamos contar. Congelamento cambial seguraria a inflação perto de zero, pelo menos em julho, agosto e setembro. E dia 3 de outubro é dia de eleição. Uma curiosa coincidência, né? Eu quero ser um presidente que trate dos grandes problemas dos pequenos, mais humildes. Porque a maioria dos governos sempre tratava dos pequenos problemas dos grandes. Agora, conhecido pelos brasileiros, Fernando Henrique se demitiu do cargo de ministro para ser candidato à presidência pelo PSDB, partido que 1 ano antes queria formar chapa com Lula. Eu vou ser presidente da República e de mãos dadas com o Tasso, nós vamos mudar o Brasil! Nós vamos mudar o Brasil! O sucesso do Plano Real tornou o FHC um forte concorrente na corrida eleitoral. Agora, Lula tinha um adversário e o Plano Real era a pauta dessa briga. Imediato, é preciso ver no longo prazo se a economia brasileira resiste. Esse plano foi feito com cuidado, com muita objeção do PT, do PDT que atrapalharam, mas nós fomos fazendo. A continuidade da medida que acabou com a inflação dependia da vitória de FHC nas urnas. O PT, liderado por Lula, era uma ameaça ao plano. E esse Plano Real não se sustenta depois da campanha, porque o pessoal que está junto com o Fernando Henrique Cardoso não quer estabilidade nesse país, até porque foram eles que criaram todos os planos e foram eles que derrotaram todos os planos. A disputa ia começar. Cedo ou tarde a morte se abaterá sobre cada um de nós e nenhum de nós poderá detê-lo. O candidato sorteado para perguntar. Vamos lá, segura, me ajuda aí, por favor. Se é fundamental para dirigir... Ok, tá feita. Eu percebo que o nível de escolaridade do senhor é mínimo. É muita ignorância querer confundir capacidade política com curso superior. Não por ignorância, perdoe-me, senhor.
O nosso satélite, a Lua, gira em torno da Terra e nenhum de nós pode fazer absolutamente nada para modificar sua trajetória. O seu tempo está correndo. Sim. Saiu você, Lula. Você vê aqui. Erraram os que votaram no Collor e erramos nós que votamos no Lula. Sabe por quê? Pela inexperiência. CIEPS, CIACS. Agora, ao contrário. A mim. Dê a preferência ao Fernando Henrique. Então vamos lá? Vamos lá. Eu não tinha dúvida quanto à preferência, governador Brizola. Um dia de sol equivale a 315 mil usinas de Itaipu funcionando o tempo todo. Risonho, amável, não briga com ninguém. Quer dizer, Já que ele foi tão amável em se referir a mim, eu fiquei até com a expectativa que o segundo turno ele vote em mim. Vamos lá. Opa. Existe um cancro fagedênico destruindo as entranhas da nação. A mídia foi bastante cruel comigo esses meses todos. Todos. Eu montava em cavalo, diziam que era Jack. Eu acho que é bom mesmo agora a gente dormir. Vamos lá. Em abril, Lula tinha cerca de 40% das intenções de votos, percentual que faria o petista vencedor da eleição em outubro. Em maio, o FHC formou alianças com PFL e PTB. Em junho, Bisol, vice de Lula, foi denunciado por corrupção em parceria com a então desconhecida Odebrecht. Aloysio Mercadante, um dos fundadores do partido, foi nomeado e salvou a candidatura de Lula. Em julho, Lula ainda era o líder nas pesquisas, mas sua vantagem não era mais a mesma. Queda de 5 pontos percentuais na diferença entre o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, e Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Em agosto, o Plano Real dava resultado. O poder aquisitivo da população, que por anos foi destruído, finalmente aumentou. O jogo virou. Os preços não sobem mais com aquela velocidade de um Brasil de inflação de 40%. FHC passou a liderar as pesquisas com 45% das intenções de voto. Lula diminuiu para 23%. A minha candidatura lidera as pesquisas em todas as regiões do país. Era hora da crise no PSDB. O petista Chico Vigilante denunciou o candidato a vice de FHC, Guilherme Palmeira, por receber propina da empreiteira sérvia. Marco Maciel, senador pelo PFL, foi nomeado no lugar de Palmeira e o escândalo não abalou a FHC. Com ampla vantagem nas pesquisas e a vitória de FHC quase certa, a última esperança de Lula surgiu em setembro. A saída do ministro Rubens Recupero surpreende o país. Fernando Henrique Cardoso fez questão de desvincular as declarações do ex-ministro Recupero com a candidatura dele. Na conversa, Recupero, um dos articuladores do Plano Real, disse que o plano foi usado como propaganda para beneficiar a candidatura de Fernando Henrique. Não tem nada a ver, isso é questão de governo. Ele não está em campanha comigo. A conversa foi captada por antenas parabólicas e amplamente divulgada pela mídia. E foi assim que uma pessoa em Brasília flagrou as declarações do ministro e gravou tudo. E o Brasil conheceu os bastidores do Recupero. Eu não tenho escrúpulos, eu sei que já, o que é bom a gente fatura, o que é bom. Porque o que o ministro acaba de fazer é brincar com o sentimento de uma nação. É a candidatura oficial. Meus adversários querem derrubar a minha candidatura de qualquer jeito. 2 dias depois, Recupero renunciou ao cargo. Quem o substituiu foi Ciro Gomes, na época afiliado ao PSDB. A equipe está feliz com a designação do Ciro e o Brasil também. Para desespero do PT, mais uma vez a popularidade de FHC não sofreu abalos após a crise. O golpe final contra Lula aconteceu ainda em setembro. O Plano Real, criado por FHC, diminuiu a inflação para 1,95%. A inflação desse mês não vai passar de 2%. Eu desafio quem desminta isso. Quanto mais o Plano Real dava certo, mais FHC era desejado na presidência. O candidato Fernando Henrique Cardoso votou pela manhã em São Paulo. A movimentação em frente ao prédio onde ele mora, na zona oeste da capital, começou bem cedo. Eu não sei quem vai ganhar a eleição. Certamente depende que vamos ver dentro de 2 dias, nós teremos uma certeza disso. Eu não quero avançar o sinal, mas eu acho que ganhe quem ganhar. Nós temos um Brasil mais confiante em si. Às 11 da manhã aumentou o burburinho aqui em frente a um colégio da Zona Sul de São Paulo. O candidato Fernando Henrique estava a caminho para votar. Como todos os eleitores, preencheu as cédulas
uma de cada vez. Embananou com a mesa de votação, o candidato erra a urna. E quase teve um voto revelado por uma câmera indiscreta. Lula votou em São Bernardo do Campo, confiante de que vai para o segundo turno. 9 da manhã, começava o dia de Luiz Inácio Lula da Silva. E esse café seria o café da manhã de um derrotado? Sim, mostravam todas as pesquisas. Não, rebatia de pronto a militância petista. Lula foi votar, furou a fila e votou. E ficou emocionado. Depois desse gesto, Lula mudou, ficou mais confiante e prometeu: a eleição teria um segundo turno. Quando a gente vê esse mundaréu de gente na rua, quando a gente vê essa garra na rua, a gente tem certeza que vai ganhar essas eleições. No dia 4 de outubro de 1994, as urnas terminaram de ser apuradas e confirmaram o que todos já esperavam. FHC derrotou Lula no primeiro turno com 54% dos votos, contra os 27% do candidato do PT.